Oi, eu quero te falar hoje sobre voz mista. Garanto que você já ouviu falar em vários lugares, já leu, mas hoje eu vou contar para você o que é voz mista e como é que você chega lá. Eu sou Rafael Barreiros, sou professor de canto. Bem-vindo ao Canto do Zero. Eu vou te contar o segredo para você conseguir chegar nas notas bem agudas, sem forçar e com um volume bem legal. Para você entender o que é voz mista, primeiro eu vou fazer uma comparação. Vamos falar primeiro da voz do peito. Para você sentir a voz do peito é fácil. Coloca a mão. Essa sensação de vibração aqui a gente chama de voz de peito. E hoje a gente vai dar uma cor para ela. A gente vai chamar a voz de peito de voz azul. A outra voz que eu quero que você aprenda é a voz de cabeça. Para você chegar lá, você coloca a mão aqui atrás. E você vai sentir numa nota bem aguda a sensação de vibração na cabeça. Para essa voz aguda, nós vamos dar o nome de voz amarela. E agora vem a explicação do que é a voz mista. Se você juntar a voz do peito, azul, se você juntar a voz de cabeça, amarelo, juntar as duas, você vai ter a combinação que é o verde. Esse verde a gente vai chamar de voz mista. Recapitulando, se você junta o azul com o amarelo, você tem o verde, voz mista. A voz mista nada mais é que a sensação da vibração do peito, onde você sente a ressonância na boca e no peito, se juntando com a voz de cabeça, a ressonância mais no topo da tua cabeça. Então, essa junção que você tem entre um registro e outro, a gente vai chamar de voz mista. Na voz mista, você tem notas agudas, com volume, com intensidade, com dinâmica. Muita gente pensa que voz mista é uma voz muito leve que não serve para ser usada comercialmente. Isso não é verdade. Os grandes cantores usam essa voz mista independente do estilo, se é rock, se é pop, se é sertanejo, se é pagode, se é jazz, teatro musical. Qualquer um desses estilos e os outros também podem ser cantados com essa voz mista lá em cima. Então, explicando um pouquinho mais, você tem a profundidade da voz do peito misturada com a sensação aguda da voz. Vou te explicar como é que funciona fisiologicamente a voz mista. Imagina que as suas pregas vocais, elas vão estirar, elas vão esticar à medida que você vai indo pro agudo. Elas vão estirar e afinar. Mas nas notas graves, as pregas vocais elas vão diminuir de tamanho, elas vão encurtar, elas vão ficar mais grossas. Então é mais ou menos assim que acontece. No grave elas estão mais curtas e grossas e depois para subir no agudo elas vão esticar. A diferença é que no falseto, como seria o falseto? Se você sair da voz de peito e quebrar a sua voz e desconectar, eu vou te mostrar agora. Acontece isso com muitas pessoas. Imagina que você está indo, esticando, estirando as pregas vocais, mas elas não têm um espessamento suficiente e não estão bem juntinhas. Por isso que você tem o falseto. No caso da voz mista é diferente. Você sente que a voz está toda ligada do começo ao fim. Veja então que a voz mista não é o falseto. O falseto é o que a gente chama de uma voz desconectada. É uma voz quebrada. É igual aquela voz do Mickey Mouse, é igualzinha. Na voz mista, na voz comercial que eu chamo, a gente não vai usar. A gente só vai usar o falseto, o yodeling, só se a gente quiser. Muitos cantores usam o yodeling, são craques em usar o yodeling e é muito legal. O que é o yodeling? Se você usa esse recurso de sair da voz do peito e ir para o falseto bruscamente, como eu fiz agora, se você faz isso de uma maneira pensada, de uma maneira articulada, isso é um recurso para o cantor. Agora, se você faz e só tem esse recurso na parte de cima, você ainda não entrou na voz mista. E eu vou te passar agora 3 dicas para você conseguir entrar de vez na voz mista. Como é que você pode chegar lá? Primeira coisa, vibração de lábio. Muito fácil, faz assim, ó. Só que agora eu quero te pedir para você subir um pouco mais. As mulheres vão subir um pouco mais ainda. Quando você percebe que sua voz está na parte média, que é quase nesse agudo que a gente chegou, você está entrando na voz mista.
Lembra que é a combinação da sensação da voz do peito com a voz de cabeça. É esse blend. Sabe quando você vai na cafeteria? O barista te traz uma mistura do café? Ele traz um tipo de café misturado com outro tipo de café. Essa ideia do blend, da mistura, é a ideia da voz mista. Conseguiu agora usar o lábio, certo? Agora vem o segundo exercício. Faz assim pra mim, ó. Hey! Hey! Você vai tentar a parte média e aguda da sua voz. As meninas podem fazer até mais agudo que isso. Essa sensação de sair, na verdade, é muito parecido quando você dá risada. Quando você ri e leva a sua voz lá pra cima. Você nem percebe, mas muitas vezes você está entrando na parte mista da tua voz e não sabe. Então usa o hey para você sempre tentar acessar a parte aguda. Hey! E o terceiro exercício que eu vou te dar é muito simples. Você vai usar o ho, ho. Nota bem, eu não quero que você faça assim, com a vogal toda aberta e sofrendo para puxar. Você vai fazer mais redondinho, como eu estou fazendo, ó. Ho, ho. E subindo para o seu agudo e descendo. Faz esse escorregador com a voz, né? De cima para baixo também. Ho! De baixo para cima. Ho! Voz de peito azul, voz de cabeça amarelo. Juntando os dois, a gente vai ter o resultado final, que é o verde, a voz mista. Lembra que você está fazendo essa mistura, por isso é importante sentir a voz de peito e sentir a voz de cabeça. E a sensação de combinar essas duas regiões de uma maneira muito tranquila. Lembra que esses exercícios não devem ser feitos com tensão. Não devem ser feitos com esforço, com sofrimento e muito menos dor. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo, curte, compartilha, assina o canal. Vão ter mais vídeos falando sobre a voz mista, voz de cabeça, voz de peito e vários exercícios muito tranquilos para você começar a fazer e entrar nesse mundo aí dessa voz super comercial que os bons cantores usam. Um abraço para você e a gente se vê.